Neste vídeo, vamos configurar nosso alinhamento e calcular a superelevação. Também veremos alguns dos novos recursos e ferramentas onde podemos adicionar superelevação a locais específicos em nosso alinhamento, incluindo seções tangentes. Para começar, precisamos configurar nosso alinhamento antes de calcular a superelevação. Então, vamos selecionar a via no sentido leste e ir para as propriedades do alinhamento. Precisamos verificar se o alinhamento é um alinhamento ferroviário. Neste caso, e podemos mudar isso aqui, se necessário. Sob os critérios de projeto, podemos especificar nossos critérios de projeto. E nos diz que precisamos definir nossa velocidade de projeto do alinhamento primeiro. Então, vamos configurar isso agora. Com base neste alinhamento, precisamos configurar algumas áreas de velocidade de projeto. Temos nosso primeiro limite, e então podemos definir limites adicionais com base na localização da estação e na velocidade. Quando usamos a ferramenta de seleção, podemos escolher esses limites de estação na vista da planta e podemos ajustar a velocidade conforme necessário. Faremos isso para o resto do nosso alinhamento. Uma vez que selecionarmos OK, nossos estilos de rótulo mostrarão as localizações de velocidade. Podemos revê-las, se necessário. Também podemos mover esses rótulos se tivermos algum conflito usando os grips. Adicionaremos as localizações de velocidade de projeto para a via no sentido oeste com o mesmo processo. E se tivermos rótulos sobrepostos, podemos segurar Ctrl, então selecionar o rótulo, e então clicar com o botão direito para inverter o rótulo. Nesta localização, podemos ver que o limite no sentido leste não está no local correto, está na espiral. Podemos facilmente editar este valor e atualizá-lo uma vez que aplicarmos o novo limite. Então, uma vez que estiver definido, faremos uma última limpeza, e então devemos estar prontos para nossas velocidades de projeto. Olhando para alguns itens nas propriedades do alinhamento, podemos olhar para a largura da via. O valor padrão dá o espaçamento centro a centro, mas podemos mudar isso para a largura da bitola, ou podemos ajustá-lo dependendo do nosso tamanho de trilho. Neste caso, estamos usando trilhos de 50 kg. Por agora, deixaremos os valores padrão. Já que definimos nossa velocidade, podemos determinar os critérios que estamos usando. Novamente, vamos permanecer com os critérios métricos padrão. Podemos revisar algumas das outras abas. Não precisamos realmente mudar nada. Vamos permanecer com as configurações padrão. E se estivermos usando transporte ferroviário de carga, poderíamos definir isso para a definição central na aba de controle da estação. A configuração padrão é para definição de arco. Vamos deixar como está por enquanto. Todo o resto parece OK. Na aba Ferrovia, vamos escolher Calcular. Em seguida, vamos escolher nosso alinhamento. E vamos escolher Calcular agora. A largura da via é baseada no valor que definimos nas propriedades do nosso alinhamento. E vamos determinar o método de superelevação, seja o trilho interno, trilho externo ou centro. E vamos permanecer com a configuração do trilho interno. Os critérios são baseados na nossa velocidade de projeto, mas poderíamos ajustar esses valores aqui também. Uma vez que selecionarmos Concluir, veremos os valores calculados e as localizações das estações com a inclinação aplicada. E podemos ver os outros valores na tabela. Se necessário, podemos ajustar qualquer um desses valores nesta tabela. Neste exemplo, já calculamos a superelevação aplicada e os comprimentos da espiral em uma planilha. E eu quero corresponder a esses valores. Posso comparar os valores e ajustar a tabela selecionando as células e revisando-as. Quando eu seleciono a célula, o elemento de alinhamento correspondente será destacado na vista em planta. Uma vez que eu esteja satisfeito com esses cálculos, posso fechar a janela. Faremos a mesma coisa no lado oeste. Agora, se precisarmos voltar e fazer alguma revisão na superelevação, podemos executar o mesmo comando, o comando de cálculo. E desta vez, veremos uma janela diferente aparecer. Isto exibirá a geometria do alinhamento e os critérios. No assistente de superelevação, posso realmente especificar todo o alinhamento ou curvas específicas que precisam ser recalculadas. Veremos a mesma janela e a tabela para indicar os valores. Agora, podemos visualizar o diagrama de superelevação selecionando Criar vista de superelevação. Posso escolher o alinhamento e, em seguida, escolher o local onde quero meu diagrama. E isso nos mostrará as estações, os comprimentos de transição, o trilho baixo e o trilho alto, bem como a superelevação de equilíbrio. Esta é uma informação valiosa, particularmente quando estamos criando gráficos de via ou folhas de planta. Agora vamos ver como criar superelevação personalizada em seções tangentes. Temos uma seção de tangente onde queremos adicionar superelevação. Poderia ser por um conflito ou uma plataforma, realmente qualquer razão. E podemos ampliar essa área. Escolheremos Calcular superelevação. Especificaremos nosso alinhamento, neste caso, o sentido leste. E na janela de superelevação, temos a opção de escolher Criar curva definida pelo usuário. Quando selecionarmos isso, será solicitado um segmento do nosso alinhamento. Escolheremos esta seção tangente. Diminuindo um pouco o zoom,
Podemos ver que isso destacou nossa tangente. E como um guia, vamos adicionar uma linha que nos mostrará onde queremos adicionar nossa superelevação. Para isso, vamos apenas colocar uma polilinha perto da nossa via. Teremos uma transição em cada lado desta seção. Adicionaremos um raio para fornecer uma base para o cálculo. Aqui adicionaremos um valor razoavelmente grande. E podemos determinar a direção da curva. Isto vai ditar a rotação da nossa via. Vamos manter uma curva à esquerda. Isto irá rotacionar em direção à nossa via no sentido oeste. E também poderíamos revisar a velocidade para esta transição também. Vamos mantê-la como está atualmente. Agora, uma vez definidos, escolheremos o assistente de superelevação e a janela de cálculo aparece. Nós só queremos redefinir esta nova curva. Não precisamos mudar mais nada. Selecionaremos OK e vamos manter a maioria das configurações padrão. Novamente, estamos usando o cálculo métrico. Uma vez que selecionarmos finalizar, podemos ver nossa tabela de superelevação e temos uma série de alertas. E isto está nos dizendo que temos sobreposição entre áreas que precisamos corrigir. Podemos definir as estações para os locais de transição e faremos isso agora. Então, começaremos identificando o local de transição. Em seguida, definiremos a estação de superelevação total. Definiremos a localização final do superelevação total. Novamente, isso é vagamente baseado em nossa polilinha. Então, finalmente, a estação inicial do trecho de superelevação. Isso nos dá cerca de 60 metros de cada lado para a transição. E queremos redefinir esses valores de superelevação. Definiremos isso para 50 milímetros. À medida que selecionamos cada localização, podemos ver um marcador na vista de planta para nos dar uma ideia de onde estão essas localizações de transição. Esta é uma ótima verificação de sanidade. O restante do nosso alinhamento permanecerá como definimos anteriormente. Voltaremos ao nosso diagrama de visualização de superelevação e podemos ver as novas informações definidas pelo usuário, onde estão as localizações de transição, assim como os valores totais de superelevação. A última coisa que veremos é como podemos usar o gráfico de visualização de superelevação para editar os valores de superelevação graficamente. Quando eu selecionar a tabela, vários diferentes grips aparecerão. Aqui, editarei o valor de superelevação aplicado, e também posso inserir a quantia exata que eu quero. E o gráfico será atualizado. Em muitos casos, podemos ter requisitos de superelevação bastante complexos, onde precisamos mudar o comprimento e a taxa da transição. Podemos selecionar o gráfico novamente usando as alças, e eu posso ajustar manualmente a localização da transição. Quando eu passo o mouse sobre a alça, posso adicionar uma estação para criar um ponto de inflexão na taxa de transição. Isso é extremamente útil quando precisamos incluir variações na taxa, ou quando temos situações geométricas complexas, particularmente quando se trata de superelevação aplicada. Posso adicionar quantos forem necessários, e o editor tabular também mostrará esses valores de estação. Podemos editá-los conforme necessário. Algumas ferramentas que realmente nos dão controle completo sobre como queremos identificar e definir a superelevação para nossos trilhos. No próximo vídeo, veremos a criação de perfis existentes e propostos. Veremos também como podemos visualizar os dados de superelevação existentes em nossa visualização de perfil.